Sou Patrícia Seco, artista plástica, e vocês estão aqui no De Cara com a Seco. E hoje, com uma atriz maravilhosa que bomba na web. Inacreditável como ela é. Priscila Reis, grande atriz. Priscila, obrigada. Adorei que você veio, hein? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse encontro para a gente poder bater esse papo. Obrigada. Exatamente o que você falou, um bate-papo. Não sou jornalista. Eu amo. E eu tenho ascendente em gêmeos, então assim, eu sou super tagarela. Se deixar... Que ótimo, é isso que eu quero. Que bom. Me conta uma coisa, agora para vocês, eu conheci a Priscila Reis, que apresentou o nosso festival de cinema em Pedra Azul. E ela, nossa, arrasou, como sempre, né? Então, fiquei amiga e chamei para ela para o podcast. E é uma honra ter você aqui. Vamos lá, querida, deixa eu te falar um negócio. Quando é que você descobriu que você queria ser atriz? Eu queria só fazer um parêntese aqui, porque foi muito legal participar do festival Cine Pedra Azul. Eu voltei de lá, assim, acho que eu fiquei uma semana ainda digerindo, anestesiada, porque esse encontro, né, de cultura, de arte, de cinema é tão importante. E toda a organização que vocês fizeram, então poder estar lá, eu tive aula com o Ronei Vilela, um ator maravilhoso, assim, e poder ouvir de um veterano, sabe, me deu tanto gás e troca com outros artistas, vi documentários, assim, maravilhosos, que eu fiquei muito atravessada, e conheci o Jackson Antunes, ouvi o Vinícius de Oliveira. Então, assim, para mim como atriz foi inspiradora, assim, sabe? Eu voltei mais motivada a continuar na carreira e querendo ser cada vez melhor. Então, parabéns, a cidade é incrível, foi uma delícia e me diverti muito, né? Porque além de trabalho, conhecer a cidade, experimentar, acho que todo mundo se deu muito bem. Então, assim, vida longa ao Fest Cine Pedra Azul. Vida longa. Mas foi muito bom mesmo, todo mundo ficou amigo, né? O astral. Maravilhoso, incrível, muito bom. E a gente se divertiu, pegando o avião, saindo do avião, lá no hotel, foi muito bom. Tudo. E o Rony realmente maravilhoso. Todo mundo, assim, foi muito legal as homenagens, enfim. Confiram lá depois. E agora me conta uma coisa, você viveu em uns 32 países? Foi, eu morei em 32 países. Assim, eu vou voltar para a pergunta. Eu comecei como atriz quando eu era criança. Já há uns 12, 13 anos, eu sempre já fui apaixonada pelo teatro. E aí eu comecei fazendo figuração na Globo. Meu padrasto conseguiu para mim, eu era dublê da Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quantos anos isso? Eu tinha 12 anos. Eu era dublê. E eu adorava ir ver aquela cena e tá ali fazendo parte daquilo. E aí o pessoal lá na Globo começou a falar, olha, tem que estudar, tem que fazer teatro. E aí eu comecei no tablado, eu fiz a Cal. E depois eu entrei para um curso no Espaço Cultural da Luciana Coutinho, que ficava no Recreio na época. E eu comecei a ter aulas de teatro ali. E a gente montava peças e viajava apresentando para escolas municipais do Rio de Janeiro. Então era muito legal, porque eram peças infantis e a gente estava levando cultura também para as crianças, né, em áreas mais carentes, né. Então era muito legal, né, mesmo eu sendo muito nova, com 12 anos, mas vendo aquelas criancinhas, vendo o lúdico, você levando a cultura, uma outra realidade. E aí eu fiquei apaixonada por isso e foi ali que eu falei, nossa, eu quero ser atriz. E aí a moda acabou entrando na minha vida, que é a próxima pergunta. Só que eu sempre quis ser atriz muito por esse lado de me envolver com as histórias. Até que um dia, eu já era mais velha, já estava morando no Brasil, e eu fui ver O Topo da Montanha com o Lázaro... Meu Deus, eu já vou me emocionar. Com o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. E foi uma peça que mexeu muito comigo, que eu saí do teatro assim... E aí eu entendi o meu propósito, porque eu falei, eu quero ser atriz para ter um propósito, para que o público saia de uma peça ou veja uma série minha diferente de como ele entrou, sabe? E com personagens assim que façam sentido na vida das pessoas, sabe? Que possa para melhor ou que faça você questionar. Então foi ali que eu falei, cara, essa é a minha paixão, mas
entre o teatro e isso acontecer, quando eu tinha 15 anos, eu fui achada por um olheiro da moda, que é uma pessoa que trabalha em agências, que me viu. Eu estava no McDonald's, num shopping, e ele era, inclusive vocês conhecem aqui, o Luiz Lobo. Ué! Olha, Foi ele nem entrevistado lembra disso. Olha! E aí ele era de uma agência, ele te falou, olha, eu quero que você venha na minha agência e tal, não sei o que, eu fiquei com um pouco de receio, porque no shopping e tal, ele me apresentou a mulher e as filhas, e aí eu falei, ó, vou falar com a minha mãe e tal, fui lá, conheci a agência, acabou que eu era muito baixinha, não entrei pra elite. Baixinha? Na época. E aí abriu um concurso na Mega, aí eu fui fazer esse concurso na Mega, e aí eles só iam agenciar 2 modelos. E aí eu fui uma das agenciadas e um mês depois que eu estava na agência, eles me mandaram para fora. Então eu nunca quis ser modelo, a coisa atravessou a minha vida. E meu padrasto, na época, assim, uma pessoa que tinha uma visão de mundo, que sempre incentivou meus sonhos, o teatro, ele que me levava na Globo, tudo. Ele falou, não, vai. Minha mãe, como assim? Ela tem 15 anos, ela tá indo pra China. Peraí, não. Mas ele falou, olha, ela tem que aproveitar. E eu sempre amei viajar. Eu desde criança eu tinha isso em mim. Então eu fui trabalhar muito com a moda, muito por essa coisa de conhecer o mundo. E sua mãe, desculpa interromper, mas sua mãe ia? Não, ninguém ia. Ela me deixou no galeão, eu lembro direitinho, com as minhas malas, as coisas, e eu fui, assim. E confiou mesmo. ela confiou mesmo. Ela confiou mesmo. Isso é que é incentivo, né? A de minha pai, família de tem mãe. muita sorte, porque eu acho que muita gente quando fala que quer ser artista, a família tem muito medo, porque realmente é um mercado muito difícil, né, de você ter sucesso, que eu digo no sentido de você conseguir se manter financeiramente com Arte em isso. geral, né? Total, exatamente. Mas a minha família não. Minha família, assim, ela me apoia em todos os meus sonhos, então eu sou muito sortuda. Demais. E agora, então, vamos falar o seguinte, vou te perguntar. Você fez uma série, Só Eu e Ela, da Fatal Filmes, não é isso? Foi. Fala um pouquinho da personagem. E a série veio num momento muito especial, assim, né? Porque, como eu estava falando, a carreira do artista tem vários altos e baixos, é muito difícil. E foi num período do final da pandemia, quando a gente começou a ser vacinado e tal, e na pandemia eu tive um momento pessoal muito difícil, que eu pensei realmente, falei, não vou mais atuar, acho que eu vou focar na yoga, vou ser professora de yoga, tô sentindo que não é pra mim. E eu já tinha conhecido o Marcos, que é o nosso diretor, num teste de um outro trabalho, e aí ele me ligou e falou, olha, fiz uma personagem que tem tudo a ver com você, a gente vai filmar no Espírito Santo, você top? Eu falei, nossa, com certeza. E aí nós fomos gravar em Marataízes e foi maravilhoso, assim, toda a equipe, o clima que a gente teve foi muito parecido com o Fast Cine Pedra Azul, muito leve, e a minha personagem, ela é intrigante, eu gosto disso, porque a Luana, ela é misteriosa, né, então ela contracena, né, com o protagonista, que é o Gabriel. Tô falando certo, né, gente? É que eles estão aqui atrás das câmeras. Então eu tô falando com vocês, estou aqui, ó, na minha visão periférica. Vendo. E, enfim, então é uma personagem que você não entende muito quem é essa mulher. E eu gosto muito disso, assim, dessa coisa quase mística. E, enfim, né, o Ronei também estava no elenco, foi muito legal poder trocar com ele. E ali eu entendi que era um recado para mim, assim, falar, volta, seu caminho é esse. E o Marcos me deu feedbacks maravilhosos, assim, do trabalho. E estamos aí torcendo para nossa segunda temporada, porque o público adorou, tá na Amazon Prime. Se você não viu, assista, tá lá, Só Eu e Ela. E a galera engajou muito, é muito legal, muito né? legal, muito legal. Agora me conta uma coisa, Stupid Wife. Stupid Wife, vamos lá. Pode falar. Stupid Wife foi um divisor de águas na minha carreira, assim, como atriz. E é um trabalho que eu tenho um carinho enorme, porque a Luísa foi a minha primeira grande protagonista, né? Eu nunca tinha feito. Então você tem uma responsabilidade, né, de ter uma personagem com uma carga como essa é enorme, assim, né?
E a Luísa tem tudo a ver comigo, ela é uma personagem que como é que eu posso explicar? Ela fala muito das questões humanas, principalmente como mulher. Então, lida sobre a depressão pós-parto, né? Como é que você, sendo mulher, consegue pedir ajuda ou ultrapassar todas essas questões. Então, tem muitas cenas legais com a minha psicóloga, quer dizer, com a psicóloga da personagem. É uma série que fala muito sobre um amor, né? Um amor que, como é que você, quando passa dentro de um relacionamento por uma dificuldade tão grande como essa, será que o amor pode resistir? Né? Como é que você se ressignifica essa relação, que era uma relação maravilhosa, mas chega um momento que entra numa parte mais dark mesmo, né? E você recomeçar essa história com novos acordos. E, enfim, foi uma série que me deu uma visibilidade muito grande, né? Ela tem 270 milhões de visualizações, chegamos em 35 países, então eu fico muito honrada de saber que uma história que a gente fez aqui no nosso país tocou gente do mundo inteiro, porque eu acho que quando a gente fala de questões humanas, a gente conseguiu ultrapassar a barreira de língua, de cultura, né? Então tem gente da Rússia, tem gente da Itália, tem gente da Arábia Saudita, das Filipinas, da China, que se conectaram, porque quando a gente fala de ser humano, a gente fala de emoções, né? Então é um trabalho assim, recebi vários prêmios, melhor atriz no Apulho Webfest, várias indicações. É um trabalho assim que vai estar para sempre marcado dentro de mim. Muito bom. E agora deixa eu perguntar um negócio. Quem vai ficar com Clara? Quem vai ficar com Clara? Conta aí, conta que bombou, que o papinha, tudo que você... Então, eu fui convidada para fazer, depois da meia-noite, a 3ª temporada, como uma das protagonistas. E nesse meio tempo, antes da gente começar a gravar, o Papinha teve uma ideia. Falou, e se a gente apresentar a personagem da Priscila, que é a Clara, antes para o público, e o público vai poder decidir quem vai ficar com a minha personagem na série. Tipo um você decide, assim. E aí a Lela, que é a roteirista, me ligou e falou, Pri, a gente está com essa ideia e tal, vamos deixar o público escolher com quem a sua personagem vai se relacionar. O que você acha? Eu falei, gente, eu tô dentro. E a Clara é uma personagem que é uma lutadora de Muay Thai, que cresceu no Morro da Providência, aqui no Rio, e que tem uma realidade muito diferente de mim. Então, eu já me apaixonei por ela, assim, né? Uma mulher que escolhe lutar, que escolhe o Muay Thai para sobreviver, para fazer disso uma profissão, né? O que está ali por trás dessas escolhas? Então, eu já me apaixonei e quando teve essa ideia de fazer Quem Vai Ficar com Clara, eu já comprei, né? E eu não tinha ideia que o público ia abraçar de uma forma tão bacana, né? Porque foram 5 episódios rapidinhos, assim, a Clara se relacionando com todas as personagens depois da meia-noite. E no final, na votação, a gente teve mais de 1 milhão de votos. Gente, 1 milhão? 1.396 e alguma coisa, que eu quase decorei. Então foi muito legal ver que o público assim, já abraçou minha personagem, sabe? E poder dar vida a ela ali em Quem Vai Ficar com Clara foi muito gostoso, porque eu também já pude ir experimentando, antes de gravar a 3ª temporada, depois da meia-noite, como que essa personagem funciona, né? Qual é o ritmo dela, como é que ela fala, que corpo ela tem. E com isso eu fui indicada agora Estou concorrendo ao prêmio de melhor atriz de comédia. De comédia? Muito legal. Muito legal. E estamos indicados a melhor ideia original também, no Rio Webfest. Então, gente, torçam. E no Rio Webfest, que é o maior festival da web. Do mundo. Muito legal. Do mundo, maravilhoso. Esse seu sucesso aqui, curiosidade minha, como é que você lida com esse sucesso? Porque foi muito assim. Você bombou, que eu saiba, é a atriz que mais bomba na web, né? Como é que você faz terapia? Isso é curiosidade. Faz terapia? Ou você tem também, que eu já saquei, essa segurança do padrasto da sua mãe, né? Que sempre se incentivaram. Como é que você lida com essa... Tem que ficar calma, né? Nesse mundo estressante de competição, né? Porque, Sim. Como é que você lida com isso?
Com altos e baixos. Né? Com altos e baixos, assim. Eu acho que agora eu tô colhendo coisas que eu comecei a plantar desde os meus 13 anos, né? Então eu vejo que tudo que eu comecei a fazer, o teatro, morar fora, não desistir da profissão, todas essas coisas, agora eu tô começando a colher esses frutos. Mas eu não tinha ideia realmente de como... Acho que a gente nunca tem, né? Acho que a gente sempre acha que está preparado, que o sucesso é assim, mas quando a gente vive na carne é diferente. Então, assim, tem um lado meu que eu me sinto muito honrada, muito feliz de poder estar trabalhando, de poder ter meu trabalho reconhecido, de poder mostrar para o mundo, assim, meu talento, meu propósito, o que eu amo fazer. Então, isso me preenche de alegria e chegar em lugares, imagina, estar aqui nesse podcast é fruto disso, estar apresentando Fast Cine é fruto disso. Então, é muito bom. Mas tem um lado que é muito difícil, assim, porque eu acho que o sarrafo vai aumentando, então eu também vou aumentando a pressão comigo de estar sempre melhor, ser uma atriz melhor, ser cada vez mais interessante. A competição é uma coisa que eu trabalho na terapia, sim, porque tem o tempo todo, até porque outro dia eu fui numa palestra com um dos cabeças lá da Globo e ele falou, né? Nós temos 52 mil atores cadastrados no cadastro da Globo. 52 mil? A gente trabalha com 500. Então a pirâmide é assim. Enorme. É enorme. Então, claro que a gente fica. Só que o que eu tento trabalhar é assim, gente, tem espaço para todo mundo. Parece que não, mas se for para ser seu, o sol vai brilhar. O sol brilha para todos, né? E até fazendo um parêntese aqui, eu estava vendo a entrevista da atriz, esqueci o nome dela, que está em Agente Secreto. É uma senhora, acho que ela tem quase 70 anos, e ela fez uma ponta de figurante em Bacurau e foi vista, e aí o Kleber Mendonça gostou dela. Olha como a vida é, tem espaço. Tem. Então, quando me bate alguma coisa da competição, eu tento lembrar disso, assim, olha, se for para ser, vai ser. E lidar com o público tem altos e baixos também, porque eu recebo um carinho maravilhoso, eu amo as minhas fãs. Muita fã, que eu tô sabendo. Incríveis e votam, e engajam, e torcem por mim, me conhecem muito bem, é um amor que eu nunca tinha experimentado. Mas claro que a internet é muito cruel. Então, tem dias que se eu estou um pouco mais vulnerável, assim, me machuca. E principalmente porque eu não respondo, né? Escolho não responder, eu não respondo publicamente, mas dentro de mim a minha cabeça responde. Porque tem tantas inverdades e dá vontade de eu ficar ali querendo provar e me justificar. Então é um trabalho que é com muita terapia, assim, de falar, cara, isso não é sobre mim, é sobre o outro, é quase um mantra, né? Então... nem vale a pena, né? Responder, chegou essa conclusão e tudo, né? Agora, saindo desse boom de sucesso seu, que eu fico emocionada, é uma honra ser sua amiga, né, hoje em dia. Sim. Fala só um pouquinho da sua parte, você como pessoa, assim, você falou em yoga, falou em meditação, que eu adoro. Então, como é que é mais ou menos, você pode contar? Porque o público gosta de saber também a pessoa humana, né, que você é e o que você faz. Yoga, fala um pouquinho da sua vida em Ipanema. Ai, amo! Então, o meu padrasto, ele tinha lojas de produtos esotéricos. Então, eu cresci numa casa que sempre teve incenso, que a minha mãe ouvia mantra. Eu tive um ambiente familiar muito, muito relacionado a esse cuidado com a nossa espiritualidade, né? Então, minha avó, por exemplo, sempre ia na igreja. Então, eu acho que eu herdei isso. E morando fora, né, eu tive a oportunidade de morar na Índia durante muito tempo, que foi um país assim que eu fiquei encantada. Então, todo lugar que eu morava, eu gostava de me aprofundar um pouco nessas questões espirituais. Eu amo conhecer mais sobre religiões, assim, estudar isso é uma coisa que me fascina. E aí eu comecei a exercer isso na minha vida, assim. Então, principalmente na pandemia, como eu falei, eu tive um momento muito difícil, assim, porque eu estava morando sozinha, tinha acabado de me mudar para São Paulo, num apartamento minúsculo, eu fiquei
eu e Deus, assim, literalmente numa caixinha. Sim. Tem que ter muito interior, né? Nossa, e aí eu comecei assim a ficar mal, porque meu trabalho parou. Aí saúde pública, né? A questão financeira, Você o estava investimento onde? em Qual São país? Paulo. São Paulo. O investimento que eu tinha feito, todas as coisas, né? Então eu falei, gente, eu não tenho nenhuma base, eu estava sem minha família, eu não tenho nada aqui para me segurar. E aí eu já praticava yoga, mas aí eu comecei a mergulhar, assim, e hoje faz parte do meu dia a dia. Assim, hoje quando a gente terminar aqui, 6h10, eu faço minha yoga, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tenho uma energia que eu sinto que é toda para fora. Então a yoga, assim, me aterra, sabe? Principalmente quando você faz algumas posturas invertidas, eu que sou muito mental, né? Você bota aqui, tipo, a cabeça para baixo e aí eu consigo dar uma aterrada. Mas eu brinco que eu jogo nas 11, então eu faço yoga, eu boto mantra, eu vou na igreja, enfim, né? Sou espírita, né? Todas então, as espiritualidades, todas as religiões. espiritualidades, porque eu acho que tudo Qual é é seu pra signo? somar. Eu sou Capricórnio, não parece. Porque do jeito. Mas meu ascendente é em Gêmeos. É por isso que aqui, ó. Eu achei que você era. Eu sou aquariana. Minhas velas em aquário. Porque tem tudo a ver com tudo isso que você falou. É. E você veio morar em Ipanema desde quando? Tem 1 ano que eu voltei a morar no Rio. Antes eu estava em São Paulo. E é muito engraçado, porque eu morei no mundo todo, né, praticamente, mas São Paulo foi um dos lugares mais difíceis para mim. Por quê? Primeiro porque São Paulo é uma cidade realmente muito grande, né? Porque, por exemplo, eu morei muitos anos em Milão, mas Milão, gente, o Brasil é um país muito grande, então São Paulo é enorme mesmo. Então, eu acho que isso da cidade grande, de ter muita gente, né, de você abrir uma janela e ver aquela infinitude de prédios e de vidas acontecendo ao mesmo tempo. Fora que a gente está no Brasil, que é um país que é difícil, assim, porque, por exemplo, quando eu morava na Itália, eu lembro que você tinha o vale transporte, acho que era 13 euros. Você pagava por mês, você podia usar metrô, ônibus e o tram. Aqui não, tudo é muito mais caro. Mais difícil, a competição, a questão da violência, né? Dependendo do lugar que eu morava. Não é o caso da Índia, que era perigoso, mas morei no Japão. Poxa, 2 horas da manhã eu voltava com a minha bolsinha plena. São Paulo tem que estar mais agilizado. E eu acho que é um lugar que está todo mundo muito focado no trabalho. Então, as minhas amizades de lá, uma coisa que eu percebi, são pessoas que ninguém é de São Paulo. Né? É todo muito mundo legal, que vai de fora e que está ali buscando seu espaço. Mas assim, meus fãs brincam que eu odeio São Paulo, mas não, eu sou muito grata também. Porque lá eu fiz trabalhos maravilhosos, eu fui muito feliz, eu amadureci muito, né? Até nesse momento que eu tive de passar a pandemia lá, ressignificou muita coisa na minha vida, acho que eu amadureci muito como pessoa, como mulher. Então acho que São Paulo me deixou mais casca grossa. Casca grossa. E qual o país, assim, desses 32 países, que você sentiu, que você mais gostou, que te iluminou mais nesse sentido? Bom, a iluminação é a Índia, mas qual país que você tem? Tem vários, assim, eu acho que a Índia eu tive muito essa oportunidade, né, muito ligada a essa questão da espiritualidade. A Itália eu me senti muito em casa, porque era isso, Milão era pequena, era tudo prático de se fazer, fiz vários amigos, trabalhei muito bem. A língua para mim é parecido com o português, então eu peguei com muita facilidade, eu estava fluente. Então quando você fala a língua local, as portas já se abrem, né? Fica tudo muito mais fácil, a comida é maravilhosa. Eu amei morar em Cape Town, na África do Sul, que parece um Rio de Janeiro. Tem esse mesmo lifestyle, então eu sou uma pessoa muito ligada à natureza. Então, poder estar lá em Cape Town, subir na Lion's Head, enfim, ir nas praias, mergulhei com um tubarão branco. Minha mãe nem imagina essas coisas, eu só contava depois quando eu voltava viva, porque eu fiz aquele Shark Cage Diving, né, com um tubarão branco ali, eu lembro de ver a mandíbula dele descendo. Então, tive a oportunidade de morar em muitos lugares assim que eu fui muito feliz, na Malásia, Filipinas, né? E
Eu acho que você vê a natureza, como cada lugar tem sua própria originalidade, assim, né? Sua própria E ao mesmo característica. tempo diferente, né? Porque a Ásia é totalmente diferente. Totalmente. Totalmente. E você, eu estou vendo que você assimilou bastante de cada lugar. Eu acho que o sucesso está aí também, estou ouvindo você falar, de você ter assimilado tantos países, tantas culturas, né? E curtir, você fala com uma paixão, né? Você fala com... Daí é o talento, né? Linda, fala com paixão, gosta do que faz, não tem erro, né? O sol brilha para todos nesse sentido, né? Sim, com certeza. Eu sou muito grata à vida, essa oportunidade que eu tive, porque eu acho que se não fosse a moda, talvez eu não teria tido essa oportunidade, sabe? Claro. Quem sabe fazer um intercâmbio, morar fora, mas assim, de ver o mundo e lugares tão, pra gente aqui, exóticos, né? Talvez eu não tivesse essa oportunidade. Então, isso com certeza ajudou a formar meu caráter, né? Passei muitas coisas boas, mas também passei coisas muito difíceis, Claro, assim. sem dúvida. E hoje, olhando para trás, eu falo, gente, eu tinha 15 anos, né? Eu passei dos 15 aos 26, mais ou menos. Eu falo, caraca, que coragem. Acho que hoje, olhando para trás, mais madura, tem coisas que eu falo, gente, eu não sei se eu faria isso de novo, né? Porque talvez eu nem tivesse tão consciente dos perigos, né? E hoje a gente fica com mais medo de morrer. Eu brinco que eu tô ficando mais velha, eu fico com mais medo de morrer, né? Eu não pego nem moto de Uber, porque eu falo, ai meu Deus, se acontece alguma coisa. E eu lembro lá novinha, eu ia de moto, fazia as coisas, vamos pular de não sei o que, vamos. Então acho que tudo isso colaborou, assim, né? Muito bom. Então, mais alguma coisa para acrescentar dos Só seus... para finalizar, Traí Amor da Minha Vida, a segunda temporada de uma série da Disney Plus, que é com a Bruna Marquezine, o Sérgio Malheiros, a Raíssa Bratiglieri, Rômulo Estrela. E eu estou muito feliz de estar num projeto grande como esse, assim, sendo dirigida pelo René Sampaio. Eu não posso dar muito spoiler ainda, Claro. mas eu espero que vocês gostem da minha personagem, Yasmin, ela se chama. Eu adoro. Tá aí pro mundo. Legal. Então, eu nunca vi tanta fã que essa menina tem, essa beleza de atriz tem. Então, aquela coisa, fala para elas alguma coisa assim do dia de hoje, o que você quiser. Que elas vão adorar, né? Porque elas são loucas para ouvir esse podcast. Gente, assim, eu só tenho que agradecer. Às vezes eu falo que eu me sinto até repetitiva, assim, porque, como eu falei aqui, o amor de vocês é uma coisa que eu nunca experimentei na minha vida. E é muito bom, porque eu me sinto um pouco menos sozinha no mundo, sabe? E me dá propósito para minha profissão, saber que cada personagem que eu faço toca vocês aí. Então, obrigada por engajarem no trabalho, por acreditarem em mim, por gostarem de mim do jeito que eu sou, né? Que eu falo, não sou perfeita, sou meio doidinha, tenho isso, eu me sinto muito acolhida por vocês. Então, cada vez que eu vejo vocês ali engajando, votando, participando, me dá um ânimo de continuar seguindo em frente. Espero que eu possa sempre retribuir esse carinho e, genuinamente, eu amo vocês. Beijo, muito obrigada. Muito bom. Ó, votei, hein? Que bom, vamos levar! Claro, só vamos. Então, vocês acabaram de ver essa maravilha de atriz Priscila Reis de Carapaceiro.